Olá, estamos na quarta aula do nosso curso. Nesta aula, nós vamos falar sobre a prova oral. Nós vamos iniciar compreendendo como funciona, qual é a estrutura dessa prova, entendendo os detalhes, entendendo o que é avaliado, né, e como melhor se preparar para esse exame. Vamos lá? Ok, então, nesta aula, a quarta aula do curso, nós vamos falar sobre a parte oral. As informações básicas da parte oral. O que é que você precisa saber, como é que funciona essa parte, ok? Vamos lá? A parte oral, como diz no Guia do Examinando Participante 2013, ela consiste em uma interação face a face. Observe bem essa palavra interação. Interação é uma conversa, né, entre duas ou mais pessoas. No dia a dia, nós costumamos conversar em vários momentos da nossa vida. E uma conversa, como ela funciona? Uma pessoa fala, a outra escuta, depois ela fala também, depois a primeira fala de novo e por aí vai. Então, as duas pessoas vão falando ao mesmo tempo. E isso é interação. Quando só uma pessoa fala e a outra só escuta, ela não está interagindo. Então, o CELPE-BRAS espera de você que você interaja, né? Interação. E face a face, porque você vai estar ali presente, diante de uma pessoa. Então, isso lembra muito o que a gente viu na segunda aula sobre como o CELPE-BRAS classifica, né, para dar o certificado para alguém em nível intermediário, intermediário superior, avançado ou avançado superior. O centro ali é a comunicação. E aqui na prova oral, o centro é o mesmo. Então, a parte oral, ela é uma interação face a face que tem a duração de 20 minutos. Mais à frente a gente vai falar mais especificamente sobre esse tempo. Então, durante esse tempo de 20 minutos, você examinando, né, e o entrevistador, vocês vão estar dentro de uma sala conversando sobre diversos assuntos. Durante esses 20 minutos são aproximadamente 4 assuntos, de mais ou menos 5 minutos cada um. Então, o que espera de você? Espera-se que o examinando, que você tenha capacidade de conversar. Olha só, a gente está falando de conversar, né? A gente não está falando de entrevista. Então, e olha só o que diz mais. Espera-se que o examinando tenha capacidade de conversar da forma mais natural possível sobre assuntos variados do cotidiano brasileiro e da atualidade abordados pela mídia brasileira. Então, você precisa saber conversar da maneira mais natural possível. Coloca isso na sua cabeça. Não é uma entrevista no sentido de testar o seu conhecimento para ver se você conhece aquelas coisas, se você não conhece, você vai ser prejudicado. Não é nesse ponto, é no sentido de conversar, né? Se você ainda não tem essa prática de conversar, você precisa desenvolver isso mais no dia a dia, criar oportunidades diversas para falar sobre diversos assuntos para que você possa conversar com as pessoas mais diferentes possíveis. Então, vou repetir o que o CELPE-BRAS espera de você. Espera-se que você tenha a capacidade de conversar da forma mais natural possível sobre assuntos variados do cotidiano brasileiro e da atualidade abordados pela mídia brasileira. Aqui, quando ele fala da mídia brasileira, né, já dá uma dica para você assistir jornais, programas, né, para ver o que está se falando. E você pode usar isso como treinamento também, né? Terminou essa aula, por exemplo, vai assistir um pouquinho seja na televisão ou na internet, de um programa brasileiro, de um jornal, para ter assunto para conversar com outras pessoas na rua e ir treinando isso até o dia da prova. Continuando aqui, vale salientar que não se trata de uma entrevista na qual uma pessoa pergunta e a outra responde. Acabamos de falar isso, né? Não se trata disso porque é uma interação, é uma conversa, mas de uma simulação de uma conversa em língua portuguesa. Então, alguma dúvida de que é uma conversa, de que você precisa saber conversar, e esse saber conversar você já sabe em sua língua, né? Precisa treinar mais em língua portuguesa. E como é que você treina isso? Conhecendo assuntos diversos e se colocando próximo a pessoas, né? Se colocando na situação de conversar. Vamos continuar? Aqui você tem a estrutura da prova. Na prova, aqui, o avaliador interlocutor é a pessoa que vai falar com você, ela vai fazer perguntas, porque mesmo sendo uma conversa, é uma conversa que quer observar o quanto você consegue conversar em língua portuguesa. Então, como você está sendo avaliado, você vai falar mais do que a outra pessoa, mas você não vai falar sozinho, né? E você não vai só responder perguntas, você vai conversar com outras pessoas, por isso as suas respostas vão ser mais longas. Então, na frente dessa pessoa vai estar você, examinando,
você vai ter acesso a alguns elementos, né, algumas cartazes para provocar essa conversa. E junto com vocês na sala haverá uma terceira pessoa, um pouco mais distante de vocês dois, que é chamado de avaliador observador. Essa pessoa, como diz aqui, o segundo nome, observador, ela vai observar. Porque assim, você vai ser avaliado ali naquele momento. Enquanto o avaliador, interlocutor, ele olha para você, ele fala com você, ele está sentindo. Sabe quando a gente conversa com alguém e a gente percebe que a conversa foi legal, né, que a pessoa entendeu? Então, essa sensação, claro que baseado em critérios específicos, né, vai ser observada em você. E o avaliador observador, que vai estar ali de fora, só observando, ele vai observar mais detalhadamente alguns outros critérios. Mas assim, coloca na sua cabeça, é uma conversa, você sabe falar a língua portuguesa, você vai estar ali para discorrer sobre diversos assuntos, né? Você não é obrigado a saber esses assuntos, mas você é obrigado a querer conversar, ok? Nenhum dos dois vai estar ali para intimidar você, mas para conversar com você. Então, aqui onde você está. Agora vamos pensar exatamente como funciona a parte desses 20 minutos. Nos primeiros 5 minutos, diz assim: conversa baseada nas informações fornecidas pelo participante ao responder o questionário. São os 5 minutos iniciais. Então, esses 5 minutos iniciais, você vai entrar na sala, o avaliador do interlocutor vai falar com você e vai começar uma conversa a partir de coisas da sua vida. Provavelmente coisas que você respondeu, aqui como diz, no questionário quando você se inscreveu na prova. Então, são assuntos do seu dia a dia, do seu país, do que você gosta de fazer, enfim, coisas aleatórias de acordo com o que você escreveu ali no questionário. E a partir disso podem surgir outras perguntas, claro, né? Mas eu quero dizer que é importante que esses 5 minutos iniciais, eles servem para relaxar, para deixar você ali à vontade com a conversa, para que você entenda que esses 5 minutos é para fazer com você conversar. Então, tem várias coisas importantes que a gente precisa observar nisso. Então, os 5 primeiros minutos, conversa sobre você, para que você relaxe, para que você entre na situação. E os 15 minutos seguintes é conversa sobre 3 temas diferentes, que são a partir dos temas que o Selfie-Brás propõe e entrega para você. Agora vamos falar um pouco sobre esses 5 primeiros minutos. Algumas coisas importantes para a gente ver sobre isso. Primeiro, o formulário de inscrição é a base, né? Pode ser a base para a sua entrevista, como a gente falou. Então, o formulário de inscrição pode ser a base. Então, quando você for responder, responda com atenção. Eu creio que se você já fez a prova, se você já fez a inscrição para a prova, você deve lembrar, você deve ter acesso ao que você respondeu, né? Se você ainda vai fazer a inscrição, eu sugiro que você olhe as questões, preencha em uma folha separada, no Word mesmo, preencha com calma as suas observações e quando você for fazer a inscrição, você só cola lá para você ter informações de qualidade, colocando nesse questionário, tá bom? Agora, uma coisa muito importante, não comece a falar tudo de uma só vez. Você entrou na sala e o entrevistador te deu bom dia, você fala, bom dia, meu nome é não sei o que, eu venho de tal país, eu gosto de... Não é assim, não é assim que funciona a conversa. Você já chegou para alguém e chegou, oi, tudo bem, eu quero falar isso, não sei o que, lá. Não dá. Então, é uma conversa, é aos poucos, né? Claro que você pode dar, claro, e deve dar respostas maiores. Né? Não diga, sei lá, qual é o seu país? Meu país é Brasil. Né? Desculpa, qual é o seu país? Brasil. Então diga, quando alguém perguntar qual é o seu país? Meu país é o Brasil, um país da América do Sul, ok? Diga, sempre treine isso a partir de hoje, respostas mais longas. Né? Você quer comer? Quero. Isso é muito curto. Diga, sim, eu quero comer. O que você tem? Sabe? Faça umas respostas maiores. Isso vai ajudar você a trabalhar, a falar com mais naturalidade. Então, não comece a falar tudo de uma só vez. E, principalmente, tenha interesse em conversar. Lembra que eu falei agora, esses 5 primeiros minutos, eles são para deixar você mais
relaxado, ambientado ali com a conversa. Então, tenha interesse, conte as coisas, os exemplos, dependendo do assunto que surgir ali, né? Amplie a sua resposta, exemplifique aquilo que você quer dizer. Imagine que você está conversando com alguém que você gosta muito, sobre um assunto que você gosta muito, e você quer falar, sabe? Então tenha esse interesse em conversar. Agora sobre a segunda parte, conversa sobre os três temas, né? Durante 15 minutos. O que a gente diz? São 3 temas diferentes, não é o mesmo. Então você vai receber 3 cartazezinhos, todos eles estão no site, você pode olhar no site da universidade que escaneou todo o material do Sopibras. Então, que eu já falei na primeira aula, né, para você acessar. Então você vai conversar durante esses 15 minutos sobre 3 temas diversos. Importante, você não é obrigado a saber, né? Você não é obrigado a saber os temas, você é obrigado a querer conversar sobre isso. E provavelmente, não é certeza, seu questionário de inscrição contribuirá na escolha dos temas. Por exemplo, se você é médico e dentre os temas tem algum na área de saúde, pode ser que esse tema caia para você. Né? Se você gosta de esportes, por exemplo, e tem algum tema na área de esportes, talvez esse tema caia para você. Então, é possível também que tenha essa relação com o questionário inicial que você respondeu. Por isso é interessante também fazer com calma ele. Né? E repito a dica de, se você ainda não se inscreveu, faz o questionário numa folha à parte e depois cola. Porque o tempo na hora da inscrição do exame ele é muito rápido, né? Se você ficar muito tempo na página, a página cai e você perde tudo que fez. Né? Então, sobre essa segunda etapa, os 15 minutos são 3 temas diferentes, você não é obrigado a saber, mas você é obrigado a querer conversar, ok? Provavelmente de acordo com o questionário. Então, como você é obrigado, tenha esse interesse. Assim como na primeira parte, tenha interesse de conversar. Tenha interesse de falar sobre aquilo. Você vai precisar falar sobre aquilo durante os 5 minutos, né? Mas você não é obrigado a conhecer a fundo esse tema. Lembra que não é uma prova de conhecimento, mas uma prova de conversa. Quando alguém do seu dia a dia começa a falar com você alguma coisa que você não sabe, que você nunca ouviu, como é que você faz? Né? Pensa nisso, observa essa situação, tá certo? Por último, repetindo aqui, eu coloco em vermelho para destacar: o seu conhecimento não está sendo avaliado. Por isso eu digo que você não é obrigado a saber sobre isso, mas a sua capacidade de conversar sim. Né? O errado é você não saber um pouco e ficar calado, assim. Isso não vai te ajudar. Né? Então, existem vários recursos, né, que você pode usar como você usa na sua conversa normal. Quando você não consegue saber de fato aquele assunto, para acessar, para continuar aquela conversa. Agora observe aqui, atenção. É importante lembrar que o avaliador interlocutor não deve avaliar a opinião do participante, mas sim a sua capacidade de conversar sobre os temas abordados, contribuindo para a interação. É fundamental que nenhum dos avaliadores expresse nenhum comentário, elogio ou crítica ao participante quanto ao seu desempenho para não criar falsas expectativas quanto ao seu resultado final. Então, nesse momento que você estará lá dentro da sala, sendo avaliado pelo aquele que conversa com você e aquele que só observa, não está sendo avaliada a sua opinião também, não está sendo avaliado o seu conhecimento, não está sendo avaliada a sua opinião. O que está sendo avaliado? A sua capacidade de conversar. Né? Então, você vai conversando e o entrevistador, né, o interlocutor, ele vai ajudando você a conversar mais. Ele vai fazendo perguntas para estimular a sua fala, para estimular que você fale mais. Né? E não para testar você. Então, eles não vão, como diz aqui na segunda parte, eles não vão fazer nenhum comentário, nenhum tipo de elogio, crítico, alguma coisa que faça você criar expectativas. Você vai estar sendo avaliado assim, mas cada um, tanto o avaliador quanto o observador, o avaliador, o interlocutor quanto o observador, eles vão ter uma pequena ficha dada pelo Sopibras e eles vão, depois que você sair da sala, atribuir os critérios lá e cada um faz a sua nota separada. Eles também não vão conversar entre si para chegar a um consenso sobre sua nota depois que você sair. Eles vão cada um avaliar separadamente, né? E as fichinhas ficam separadas e só depois
no sistema do próprio do CEPIBRAS, que é juntado. Cada um não vai ficar sabendo da nota. Então, a avaliação ali é separada. Agora, isso aqui também é muito importante. Eu disse que você não precisa saber do assunto exatamente, mas precisa ter recursos para isso. Olha só, caso perceba, estou falando do avaliador, né? Caso perceba que o participante teve dificuldades da compreensão do elemento provocador, porque você não é obrigado a saber tudo, né? Vai ter assuntos talvez que você não tenha domínio sobre aquilo, você nunca ouviu falar ou algo assim. Então, caso o entrevistador perceba que você teve dificuldades na compreensão do elemento provocador, o avaliador interlocutor deve auxiliá-lo a entender o material. Olha só, ele pode auxiliar você a entender uma expressão, né, uma palavra que você não viu, alguma coisa assim. Claro que ele não vai ficar respondendo tudo para você, mas também não é proibido ele ajudar você a entender alguma coisa, uma expressão, por exemplo. Então, caso perceba que o participante teve dificuldade na compreensão do elemento provocador, o avaliador interlocutor deve auxiliá-lo a entender o material, inclusive respondendo a eventuais perguntas do participante para esclarecer possíveis temas ou relação que não tenham compreendido, ou relações que não tenham compreendido, né? Então, alguma coisa que fugiu à sua compreensão, você pode fazer perguntas, ele responde rapidamente para ajudar você a compreender aquilo e vocês conversarem sobre aquele tema. Então, de forma a possibilitar a continuidade da discussão sobre o tema. Após o entendimento global do elemento provocador, o avaliador interlocutor conduz a interação com base no conjunto de perguntas da etapa 3. Isso aqui é mais um roteiro, né? Para quem avalia a entrevista, mas eu estou trazendo para você para que você entenda que é possível, né, em algum momento, se alguma palavra, alguma expressão ou alguma relação de sentido ali não ficou tão clara para você, você pode sim fazer uma pergunta rápida, né, e ele te responde rapidamente para que você tenha um entendimento geral desse elemento provocador. Elemento provocador é o nome do cartaz que tem uma frase, um texto, uma imagem que ajuda a conversar. Daqui a pouco eu vou mostrar um para vocês. Então, após o entendimento global do elemento provocador, o avaliador interlocutor conduz a interação com base no conjunto de perguntas da etapa 3 do roteiro de interação face a face. De modo geral, as perguntas dessa etapa do roteiro podem explorar quatro coisas que essas perguntas podem explorar. Primeiro, a compreensão sobre o assunto do elemento provocador. Então, de maneira geral, as perguntas feitas a você vão querer explorar o que você entendeu quando você viu aquela imagem, aquele texto, assim, de maneira geral, a compreensão sobre o assunto. Opiniões e expressões pessoais acerca do assunto abordado. Então, pode-se querer perguntar qual é a sua opinião sobre isso, qual a sua experiência sobre isso, né? E você fale livremente, lembrando que a sua opinião não está sendo avaliada, né? Muito menos a sua experiência. E é importante dizer que se você tem experiência com isso, fale, porque é o momento que você vai ter mais assunto para falar e vai ficar mais fácil a conversa, certo? Outra coisa também, relação entre temas abordados e elementos culturais do país de origem do participante. Então, as perguntas podem sair de um tema geral e chegar até você, aspectos culturais do seu país, da sua região, para conseguir falar mais sobre esse tema, ok? E aspectos culturais do Brasil. Então, são as principais coisas relacionadas a qualquer tema que pode aparecer dentro da conversa. Primeiro, a sua compreensão geral sobre aquele assunto, né? As suas opiniões e experiências com esse assunto. A relação de cultura, né, do seu país, da sua localidade com esse assunto, né? E aspectos culturais do Brasil sobre isso. Então, lembrando que o avaliador interlocutor pode e deve, olha a palavrinha deve aqui, auxiliar você a entender o material. Ele não vai julgar o seu conhecimento, né? Ele não vai te condenar se você fizer uma pergunta. O que não pode é você ter um assunto para conversar, você não conhece aquela palavra, você não conhece aquela relação, aquela ideia, e você passa 5 minutos falando nada, enrolando. Isso não vai dar, porque aí você não vai ter uma conversa e você vai ter um desempenho ruim, certo? Então, ele pode
auxiliar a entender, né? E você pode fazer perguntas, né, para esclarecer possível. Agora eu trago aqui um elemento provocador. Esse elemento provocador de 2019.2, a última prova realizada, né? O elemento provocador 7. O que eu quero dizer para vocês? A maioria dos elementos tem uma imagem, algum texto, né? E também aqui embaixo tem a fonte de onde ele foi tirado. Primeiro, você, ao chegar na sala, né, falou, conversou em 5 minutos sobre você, depois o entrevistador, o interlocutor, ele vai dar um cartazinho desse, o elemento provocador, vai dar 1 minuto para você ler, e depois vocês vão conversar sobre isso. Então, quando você estiver lendo, observe tudo. Leia todas as palavras, as frases, observe a imagem. Por exemplo, você pode não entender o que é escambo de cara, né? Escambo moderno. Aí você lê economia compartilhada, venda e troca de produtos e serviços por meio de comunidades digitais, vem alterando a dinâmica de consumo, interatividade, colaboração. Dão regras desse modelo. Então, você está falando venda, troca de produtos, meio digitais. Então, as pessoas estão vendendo, trocando produtos por meio digital. E você ainda tem uma imagem aqui para ajudar você a perceber, né? Um celular, uma relação, né? Uma rede de relação de pessoas. Então, aí, se você não entende pela palavra título aqui, talvez a frase te ajude a entender um pouco mais, o desenho te ajude a entender um pouco mais. Então, primeira dica, leia com atenção, observe todos os detalhes. Isso é algo que você já pode treinar hoje para a vida, né? Para o dia a dia, né? Vai lendo as coisas, observando todos os detalhes. Em português ou na sua língua materna, assim, é a língua que você fala ou as línguas que você fala, se você fala mais de um, né? Porque é necessário a gente observar todo o contexto da informação. E a partir disso, desse elemento provocador, eu quero trabalhar com você a forma como é avaliada a interação oral, né, a entrevista oral e detalhes sobre isso, né? Aqui, então, enquanto você está com isso, com esse elemento, o interlocutor, ele está com esse outro aqui. Ele tem um elemento, ele tem uma orientação para entrevistar você. Porque como o self-branding acontece ao mesmo tempo em várias partes do mundo, precisa ter uma regrinha básica, né? Para que as pessoas façam mais ou menos a mesma coisa. Então aqui ele tem 3 etapas para falar com você. A primeira etapa é quando ele entrega para você o elemento provocador, aí a instrução para ele, por favor, observe a imagem e leia o texto silenciosamente. Isso provavelmente, não exatamente com essas palavras, né, mas mais ou menos essa ideia é que o entrevistador, o interlocutor vai dar para você. Então, nesse momento que ele diz para você, você tem 1 minuto para ler isso, você lê, mas você lê silenciosamente, é para você. Você observa ali, faz as suas conexões mentais, né, para você entender o máximo possível. Não é para você ler para ele, é para você ler para você. Depois que passou esse 1 minuto que você leu, entra a segunda etapa. Ele vai fazer uma pergunta geral para você, para saber o que você entendeu de tudo que você leu, né? De que trata o material. Provavelmente é uma pergunta assim. Nesse momento você diz a sua compreensão geral, ok? Talvez você já vai responder perguntas que ele vai te fazer depois, isso não tem problema. Você vai dizendo a sua compreensão geral. Se você compreendeu muita coisa, você diz muita coisa. Se você compreendeu pouco, você diz pouco. Se você não entendeu o escambo, por exemplo, você diz, eu acho, parece que está falando de vender, trocar produtos, mas eu não compreendo bem essa palavra escambo, é a primeira vez que eu estou ouvindo, por exemplo, você poderia me dizer o que é isso? Aí ele diz, escambo enfim. Então você pode, nesse momento, também fazer uma pequena pergunta de compreensão geral, se tem algo muito difícil ali que vai atrapalhar a sua comunicação. Lembrando que é conversa, se você não entender o assunto, o tema da conversa, aí fica difícil, né? Você vai ter que falar 5 minutos sobre esse elemento provocador. Então, você precisa compreender bem, ok? Então, na etapa 1, você recebe o elemento provocador, o cartazinho, você observa silenciosamente. Depois,
o interlocutor, né, a pessoa que vai estar na sala falando com você, ela pergunta de que trata o material, ou seja, para você dizer de maneira geral que você entendeu. E depois disso, começam-se algumas outras perguntas para ajudar você a falar mais. Então, por exemplo, como eu falei, você tem que falar mais ou menos 5 minutos, né? Uns 4, porque você leva mais ou menos 1 minuto para ler, né? E uns 4 minutos para conversar. Se ele faz só uma pergunta de que trata o material, vai ficar complicado para você falar muito ao longo de 4 minutos, né? Então, seja a partir do que você está falando, né, que provavelmente vai ter perguntas aqui, as perguntas vão sendo feitas para estimular você a falar mais. Aqui, por exemplo, para esse elemento provocador, na verdade, para todos tem em média de 8 perguntas, né? As perguntas para esse elemento provocador seriam essas aqui. Você sabe o que quer dizer escambo? Por que escambo moderno? Se você já falou lá na frente, por exemplo, quando ele pergunta de que trata esse material, se você sabe de fato que é escambo, você já lembra lá das histórias, né? Se você sabe sobre isso, essa pergunta, por exemplo, já não seria feita, né? Então, não são obrigadas a serem feitas todas essas perguntas aqui. Muito menos na ordem, né? O interlocutor, aquele que vai estar falando com você, ele tem autonomia para inverter essas perguntas, para trocar uma palavra ou outra, né? A ideia é que esses assuntos, esses tópicos, entrem na conversa. Mas se você já falou aqui também, eles não vão se repetir, ok? Outras possibilidades de pergunta. Em que medida esses negócios estão sendo afetados pela tecnologia? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Lembra que a gente falou? Opiniões são tratadas aqui nessa parte oral. Você costuma comprar produtos online? De que natureza? Qual a sua experiência com isso? Você ou alguém que você conhece já comprou, vendeu ou trocou produtos usados? Como foi essa experiência? Quais seriam os aspectos positivos e negativos dessa prática? Opinião, né? Em que medida essas facilidades alteram os hábitos do consumo? Você acha que essas práticas variam de uma cultura para outra? Aí já está trazendo a questão cultural, né? Lembrando que você está no Brasil, mas vem de outra cultura, tem outros conhecimentos, outras vivências, né? Ou não está no Brasil, né? Ou conhece a cultura brasileira e tem a sua própria cultura materna e outras mais. Como é em seu país? Há o hábito de vender, comprar ou trocar produtos? Então lembra, sempre começa do geral, assim, e pede a sua compreensão geral, a sua experiência, a sua opinião, até chegar na cultura, até chegar em você. Então, são perguntas que estão ali para ajudar você a conversar mais, para ajudar você a falar mais, né? Eu não poderia, ficaria complicado se fosse feito só uma pergunta de que trata esse material e você lá tendo que se virar para falar durante 4 minutos. Então, são perguntas para ajudar, né, a desenvolver a conversa. Como, repetindo, elas não são únicas, não são obrigadas, né? Não é obrigado que o interlocutor faça todas essas perguntas para você e não precisa seguir essa ordem, né? Ela pode ir variando a ordem de acordo com o fluxo da conversa, de acordo com o que você está falando. Por exemplo, se você está falando, ele falou aqui de que trata o material, aí você começa a falar que conhece e tal, que não costuma fazer muito essas coisas, aí ele já entra aqui no país, entendeu? Então, a ordem das perguntas vai variando e também não precisam ser feitas todas. Então, de maneira geral, aqui eu começo a colocar para vocês os critérios de avaliação da parte oral. Então, o primeiro critério é a compreensão oral. Você precisa compreender o assunto, né? Compreender a partir do elemento provocador. Você precisa compreender as perguntas que estão sendo feitas, a voz, o que o interlocutor está falando para você. E eu deixo esse exemplo, como esse exemplo eu digo algo que eu não creio que eu já tenha dito aqui no curso, mas eu repito que você precisa treinar muito o seu ouvido, para que você consiga ouvir e entender facilmente vozes diferentes. Então, porque às vezes você até conhece as palavras, você conhece as frases, mas se uma pessoa que você nunca ouviu falar fala para você, você já vai ter uma primeira dificuldade para entender isso, né? Então é bem provável que o avaliador, a pessoa que vai lá conversar com você, talvez você não conheça, você nunca tenha escutado essa voz. Ele pode ter um sotaque muito diferente de todos aqueles que você conhece. E como é que você resolve isso? Treinando a partir de hoje, né?
ouvir o máximo de vozes diferentes falando língua portuguesa, porque aí o seu ouvido vai estar mais exercitado, né? Ele vai ter mais prática para compreender. Então, a primeira coisa é compreensão. Justamente por isso, você não pode, se você não entendeu, por exemplo, a palavra escambo, você não pode seguir adiante sem isso. Não dá para falar sobre escambo sem saber o que é escambo, ok? Então, a compreensão é fundamental. E outro ponto muito analisado, cada um desses tópicos são 6, tá? São 6 tópicos de observação da parte oral, cada um desses, eles têm a mesma pontuação, não tem um que é mais importante que o outro. Mas é claro, se você não compreende o assunto, todos os outros vão sair ruim. Na verdade, se você não compreende, não tem como avaliar os outros, né? Não tem como avaliar se você interagiu, o seu sotaque, ou alguma coisa assim. Então, compreensão ele está aí no começo porque ele é o básico, né? Para a conversa começar a fluir. Depois que a conversa começa a fluir, aí as outras coisas começam a ser avaliadas. Então, como a gente já falou no começo dessa aula, é a interação. A interação é observada. Então, a pergunta faz aqui, você sabe o que é escambo moderno? Né? Então, você fala, sei, ou não sei. Você tem que dizer uma frase sempre maior, né? Ou, por exemplo, você acha que essas práticas variam de uma cultura para outra? Ele pode dizer eu explique ou não, né? Mas se ele fala assim, você acha que essa prática varia de cultura para outra, você vai dizer sim? Não. Não pode responder assim. Você vai dizer eu acho que sim, ou eu acho que não, e já emenda um porquê. Eu acho que sim, porque eu vi isso e tal, eu acho que é assim. Você já explica. Então, tudo que você for responder, explica. Mesmo se o entrevistador não perguntar, você vai explicando. Não dê uma resposta curta, sim, não. Faça uma frase maior, eu acho que sim, eu imagino que sim, eu imagino que não, porque, e já explica. Isso vai fazer com que você esteja interagindo com ele, tá certo? Outra aqui, a fluência. A fluência quer dizer mais ou menos o ritmo, né? Você vai falando naturalmente. Lembra lá no começo da aula, quando a gente viu observando você conversar da maneira mais natural possível, né? Então, a fluência é basicamente isso. Você vai falando num ritmo, né? Um ritmo frequente, natural. Não, a ideia aqui é que você não fique muito tempo parado, pensando assim, mas que você vá... Claro que normalmente na conversa, seja na sua língua materna, na outra língua, você vai ter um pequeno momento para dar uma pequena pensada, né? Isso pode ter um pouco também de característica pessoal, mas a gente fala aqui da questão geral de você não ser muito parado, assim, muito extenso nesse ponto de parar para pensar demais, porque não sabe, né? Então, tem que ter um ritmo normal de conversa, ok? Outra questão, outro ponto analisado na interação é a adequação lexical. Adequação lexical quer dizer usar as palavras certas para aquele assunto. Então, o escambo moderno, a gente está falando sobre troca, venda de produtos, né, de coisas. Então, você precisa saber usar os termos adequados sobre os temas de compra, de venda, né? Porque senão você estaria falando de outra coisa. E como é que você chega nisso, né? Exercitando, lendo muito, observando muito. Eu falei nas primeiras aulas, por exemplo, vá a uma loja, fica observando lá como é que o vendedor faz, como é que o cliente se comporta. E isso vai ajudar você a chegar nesse tópico, né? Isso é um exemplo de um assunto, né? Você pode fazer isso em várias coisas. Então, adequação lexical, você só vai conseguir ter as palavras adequadas para os lugares adequados com o tempo e com a experiência na língua. Outro tópico é a adequação gramatical, né? Fazer as conjugações verbais, colocar as palavras em plural, isso direitinho. Mas lembrando que não é só isso, né? A gente está falando de comunicação. Em algum momento você pode até trocar uma palavra, trocar um verbo, mas se ela está ali no lugar certo, né? No momento certo, isso também é benéfico para você. E o último aqui é a pronúncia.
A pronúncia no sentido de comprometer ou não a comunicação. Lembra que de toda essa parte, o principal é a comunicação. Então, você tem que observar as dificuldades, detalhes de pronúncia que podem ou não comprometer a comunicação. A gente não está falando aqui de sotaque, ok? O sotaque, ele faz parte de você, né? Por mais que você fale 20, 30 anos a língua, sempre vai ter um pouquinho da sua língua materna. Então, o sotaque, ele está ali. E ele é bom, né? A sua identidade. Agora, a gente está falando de pronúncia, porque em alguns momentos isso pode atrapalhar a compreensão. Como, por exemplo, o exemplo do R, né? Principalmente para quem fala francês. A gente tem a diferença do R de carro e a diferença do R de carro. Né? Então, se eu quero dizer carro, caro, se eu não faço essa diferenciação muito clara, eu faço carro, carro. Então, a pessoa que está falando comigo, ela não entende o que eu quero dizer. Então, a pronúncia é nesse sentido, quando ela vai criar, caracterizar ou modificar a compreensão. Ok? Então, são esses os aspectos observados na entrevista, né? Na parte oral do exame Self-Braz. A compreensão oral, se você compreendeu aquilo que você leu, se você compreendeu as perguntas, né? A conversa ali, a sua interação, a sua disposição para conversar, a fluência, se você vai conversando de uma forma mais natural, sem parar muito, a adequação lexical, ou seja, se você usa as palavras certas para os assuntos certos, adequação gramatical, se você faz a conjugação verbal direitinho, plural, feminino, masculino, essas coisas, e a sua pronúncia no sentido de diferenciar bem as palavras, né, para que fique claro aquilo que você quer dizer. Tá certo? Então, essa é a ideia da parte oral, da entrevista. Então, essa é a nossa quarta aula, a gente fica por aqui. Na aula seguinte, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os temas principais que caem no exame. Tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.